Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no segundo capítulo, Significado do Ser Existencial, Conflitos Pessoais. Nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado nele esculpidas, que se exteriorizam a miúde, afligindo, limitando. Apresentam-se essas fixações como conflitos nas paisagens íntimas, ameaçando a sua realização, a alegria do trabalho, a harmonia da convivência com outras pessoas, transformando-se com facilidade em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. Não se podem negar os fatores responsáveis por tais distúrbios, a começar pelos comportamentos da gestante afetando o ser na vida intrauterina e culminando com a convivência em família, particularmente com pais dominadores, mães castradoras neuróticas que transferem as suas inseguranças e todos os outros conflitos para os filhos em formação, que se tornam fragilizados sob a alta carga de tensões que se veem obrigados a suportar. Por outro lado, as pressões sociais e econômicas, culturais e educacionais se transformam em gigantes apavorantes, que passam a perseguir com insistência o educando, que absorve esses fantasmas e não os digere, vindo a temê-los e detestá-los e conduzi-los por toda a existência quando não recebeu conveniente tratamento. É certo que o espírito renasce onde se lhe torna melhor para o processo da evolução. Como, todavia, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defrontam fazem parte da sua proposta de educação, devendo equipar-se de valores e de discernimento para superá-los, e livre de toda constrição restritiva à sua liberdade, avançar com desembaraço em busca da sua afirmação planificadora. Esta é, sobretudo, a função da psicologia ao penetrar o âmago do ser, para desalgemar os conflitos e heranças infelizes que lhe pesam na economia emocional. Sigmund Freud, o insigne pai da psicanálise, afirmava com razão muito pessoal que na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da libido. Não se pode descartar essa manifestação recalcada da libido nos diversos comportamentos perturbadores que afetam a criatura humana. Isso porque, remanescente das suas experiências coevas, o ser renasce sob as injunções das condutas pelas quais transitou. No complexo de Édipo, por exemplo, detectamos uma herança reencarnacionista, tendo em vista que a mãe e o filho apaixonados de hoje foram marido e mulher de antes, em cujo relacionamento naufragaram desastradamente. No complexo de Elétrica, deparamos uma vivência ancestral entre o esposo ou amantes e que as soberanas leis da vida voltam a reunir em outra condição de afetividade, a fim de que sejam superados os vínculos anteriores da conduta sexual aflitiva. Esses amantes, reencontrando-se e guardando no inconsciente, isso é, no espírito, as reminiscências das atividades vividas sob tormentos, sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes e, não possuindo uma forte conduta moral, derrapam nas relações incestuosas, portanto, infelizes. Mesmo nos complexos de inferioridade como nos de superioridade, ressurge o passado espiritual dominador, provocando os estados mórbidos, que levam ao desequilíbrio a um passo da alienação mental. Não deixamos de ter em vista os fatores familiares, educacionais, sociais que pesam na manifestação dessas perturbações, constituindo-se em estímulos ao seu surgimento, piorando as tendências inquietadoras, sulcando a psique de forma poderosa. Nos quadros fóbicos podem encontrar espíritos que conduzem no íntimo pavores que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação, cicatrizes do mundo espiritual inferior por onde transitaram, ou despertamento da sepultura em face das mortes aparentes havendo desencarnado em consequência por falta de oxigênio e que reexperimenta o tormento, que começa na claustrofobia, outro assim as recordações de cenas apavorantes de que participaram na multidão, como vítimas ou desencadeadores, revivem-nas inconscientemente na agorafobia. Nas psicoses depressivas de várias manifestações, convém lembrar a presença da consciência de culpa, que preexiste ao corpo, portanto, a formação psicológica atual, produzindo mecanismos de fuga, a ação dinâmica sob o império não poucas vezes de enzimas neuroniais, responsáveis pelo desajuste, minha rinite,
desajuste, como de fatores causais próximos e mesmo de obsessões espirituais que se fazem atuantes no comércio mental. Vontade de espirrar. Com as criaturas humanas. Nesse capítulo, as dolorosas obsessões compulsivas têm suas raízes patogênicas em graves condutas do espírito nas existências pretéricas, assinaladas pelo descaso à dignidade humana por desrespeito às leis constituídas. Quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias que cada um traz em si mesmo. Então vamos lá. Ele coloca pra gente aqui que esses conflitos pessoais, ele coloca não, mas a gente sabe que boa parte dos conflitos pessoais são porque nós fazemos parte de grupos de espíritos aos quais a gente já está reencarnando muitas e muitas vezes. Ora nós somos pai e mãe, marido e mulher, ora nós somos o filho, ora nós somos o sobrinho, ora nós somos o vizinho, ora nós trabalhamos junto com pessoas e causamos danos ou somos prejudicados por pessoas. Então, esses grupos de pessoas, de espíritos com os quais a gente está reencarnando várias e várias vezes, acaba dando conflitos pessoais, sim. Alguns porque nós temos que reparar os danos que nós causamos, e outros porque nós acabamos recebendo dessas pessoas algum tipo de dano, né? Então, nós estamos ligados pelo amor e pela dor. Em resumo, é isso. Esses conflitos podem surgir enquanto o cara está de outras encarnações, como eu falei, ou quando o cara está ali no ventre da mãe, de repente ela quer abortar, ou de repente ela trata mal essa criança durante a gravidez. As consequências vai ser que esse espírito, no decorrer do seu tempo, ele vai sempre ter esse déficit de amor que ainda não foi dado nem durante a gravidez. Então, pode ser que isso crie prejuízos no seu psicológico. Pode ser que crie prejuízos no seu psicológico devido ao tratamento que ele tem dentro da família. Pode criar problemas psicológicos dentro daquela pressão de escola. Hoje nem tem mais isso, hoje não tem nem desculpa, né? Porque hoje a escola e nada é quase a mesma coisa. Mas a escola que nós estamos dizendo é aquela escola que forçava a ter nota, não podia faltar, tinha que ter disciplina e tal. Aquele rigor todo de uma escola, às vezes a fragilidade do espírito não suporta, não aguenta. Então ele também começa a criar problemas psicológicos devido às cobranças que são feitas em cima dele. Tem outros momentos, pode ser no trabalho dele, as cobranças no trabalho dele, que causem danos psicológicos. Até pela nossa lei tem, danos morais, perseguição, que é assédio moral. Existem hoje leis porque pessoas que foram assim extremamente, forçadas ao trabalho, exigindo demais delas, começou a dar problema de saúde. E a saúde começou a aparecer com as suas síndromes e tudo mais devido ao seu psicológico abalado. Então, hoje nós temos uma sociedade que existem direitos para uma série de coisas, No meu ponto de vista, está faltando um pouco de dever, A gente está indo para o 8 ou 80. Forçava demais e agora força de menos. Hoje você vê os caras fazendo uma fila para ser soldado. Antigamente dobrava quarteirões as filas, embaixo de sol, chuva, frio, e ninguém reclamava, porque sabia que ia passar muito mais lá dentro do quartel. Hoje a molecada faz a fila e faz vídeo e fala: mãe, olha aqui, nós estamos sendo maltratados, faltando um metro para poder entrar no quartel. O cara me faz um filme e fala: olha, tá sol aqui, mãe, eles estão maltratando a gente, não oferecem nenhuma água pra gente aqui fora. Então, bom, nós estamos indo para o 8 ou 80 mesmo, Eu acho assim, que o puxar demais, e ninguém tem uma receita quando é que você está puxando no equilíbrio, Se a gente tivesse uma receita, a gente ia seguindo ela, mas puxar demais dá problema e puxar de menos também. Eu, como professora, eu sei disso, e como mãe, Mas, enfim, os conflitos que o ser vai criando, na verdade, eu, enquanto pessoa que eu sou, e eu tive que passar por uma série de situações e não foi fácil, eu passei
e ainda tive para dar, né? Tudo que eu passei era para mim ter pirado, era para mim ter, né, ficado com a cabeça completamente transtornada. E, no entanto, eu tenho sim, como todo ser humano, os maus momentos, que a cabeça às vezes não quer funcionar direito, né? Você fica muito preocupado, você fica muito ansioso, momentos. Mas eu vejo pessoas frágeis demais. A gente está vendo aí uma geração que a gente chama que é a geração geleia, né? O Sami e Samitiba falava isso. A nossa geração aí de 2000 para cá é uma geração geleia. Você não pode apertar que afrouxa, né? E não parafusa direito. Então nós estamos tendo um problema que tudo é problema psicológico. Tudo que acontece gera um problema psicológico. Então nós estamos nesse 8 ou 80 e isso é preocupante. Os espíritos que vêm são espíritos que têm um pouco mais de bagagem, já reencarnaram tantas e tantas vezes, mas estão guardando essa bagagem, estão perdendo ela porque a sociedade está corrompida. A sociedade em geral, as famílias estão do tipo assim: ah, ele se vira, né? Ah, vai para a escola, o professor que se vire com ele. Então, assim, afrouxou demais. E o afrouxar demais vai trazer consequências também, né? A obrigação dos pais é orientar os filhos. Dar amor, carinho, segurança, tá lá, Estatuto da Criança e do Adolescente falando um monte de coisa bonitinha que na verdade a gente já deveria saber. Quando a gente opta a ter um filho. O básico, pai e mãe tem que dar. Depois que você deu o básico pro teu filho, você tem que exigir que ele se desenvolva. E não tô vendo isso acontecer, gente. Na nossa sociedade isso não tá acontecendo. Aí quando eu trabalhava com polícia militar, às vezes eu escutava o policial falando assim: enquanto a mãe não ensina, a escola não previne, a gente é que tem que bater para ensinar, né? Aí cai na mão de polícia e a polícia é truculento. Você pega um menor hoje respondendo para um policial, por quê? Porque a mãe tá apanhando dentro de casa, porque a professora tá apanhando desse menor. Aí ele não vai bater no polícia, mas ele vai lá e responde pro policial, ele toma, né, uma cacetada na perna lá. Então a gente tá vendo que o ser humano, ele tinha limite demais, agora ele está sem limite. E as consequências disso tudo é uma sociedade cada vez mais doente, pessoas cada vez mais desequilibradas. Hoje nós temos aí um alto índice de criança com 8 anos de idade querendo se matar. Por quê? Ah, a professora falou que eu não consegui fazer a lição, eu sou imprestável. Pronto, eu já quero me matar. No Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, foi criado os kamikazes. Vocês já devem ter ouvido falar. Os kamikazes nada mais eram do que japoneses suicida. Aqueles que não davam certo para os estudos, aquele que não dava certo para servir, aqueles que não davam certo como filho, como namorado, como amigo, que eles se achavam péssimos enquanto pessoas, eles se alistavam para ser kamikazes, ou seja, eles só aprendiam a dirigir, né, o avião, e aí na Segunda Guerra, como eles não tinham armamento suficiente contra os Estados Unidos até então, eles começaram a mandar esses japoneses jovens se matar, pegar o avião e ir para determinada área dos Estados Unidos e jogar o avião para aquela área, matando pessoas dos Estados Unidos e, consequentemente, matando o cara que estava dirigindo aquele avião, né? Como é que fala? Não é dirigir. Ah, esqueci o nome que dá. Pilotando aquele avião, né? Então, nós estamos voltando a ter os kamikazes, só que hoje com crianças de 8 anos de idade. E por que tem um kamikaze hoje de 8 anos? Porque a professora falou que ele tinha que fazer a lição de novo, porque a lição dele estava errada. Porque a mãe dele não deixou ele assistir televisão, colocou ele de castigo, porque ele fez alguma coisa errada dentro de casa. Porque ele não tem um amiguinho para brincar com ele. Porque hoje todo mundo está no celular e computador, então as crianças não têm mais necessidade de brincar, né? Juntas, como a gente brincava na rua, de bola, corda. A molecada hoje é mais individual. Aí esse Zequinha que não se encontra no meio desses meninos que só falam de videogame, de jogos, ele fica isolado, ele fica triste, ele quer se matar. Então hoje nós temos pessoas completamente conflituosas mentalmente, psicologicamente, devido a uma sociedade egoísta, orgulhosa, no seu ápice, né? No seu exagero do orgulho e egoísmo. Mas, Patrícia, o espírito não evolui? Não era para a gente estar melhor do que lá atrás? Era.
mas nós estamos fracassando na nossa missão e na nossa persistência, né? Nós estamos fracassando, a gente está vendo uma sociedade doente, nós estamos vendo pessoas permissivas ao mal. O problema não é o mal em si, o problema é os bons vendo o mal e não fazer nada, ser omisso. Essa semana nós tivemos a notícia de que vai acabar as poucas escolas especializadas com crianças que são especiais. Poucas que já existem, poucas. As poucas que existem vai ser fechada e as crianças excepcionais vão tudo para a escola regular. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo comentando. Mas o que estão fazendo? Nada, nada. E vai acontecer. Vai vir um negócio aí que vai tomar mais dinheiro do povo. Todo mundo comenta. O que está sendo feito? Nada. A pressão que o governo está fazendo em cima do povo está me lembrando muito aquela pressão da época de Roma. A cobrança de impostos. Daqui a pouco você não vai ter o que comer. Porque tudo vai gerar imposto e você não vai mais poder comer os seus 2, 3 pãezinhos por dia. Você vai comer um só e se dê graças a Deus. É pressão. E muita gente já está ficando pancada por causa dessas pressões. Tem pessoas que têm casas de aluguel e já falou, eu vou ter que aumentar o custo do aluguel, porque senão eu não vou aguentar pagar. Eu vou pagar mais imposto do que eu recebo de aluguel. Então, nós estamos chegando num momento da nossa sociedade que é o ápice do orgulho e egoísmo de algumas pessoas que estão bem, então dane-se o resto. E vamos ver até onde que vai dar. Nós vamos ver uma sociedade se matando. Na época do presidente Fernando Collor, eu lembro que o meu pai tinha um dinheiro guardado na poupança. Não era muito, mas ele tinha. E o meu pai quase pirou na batatinha por causa daquele dinheiro. E algumas pessoas próximas de nós se mataram, porque perderam todo o dinheiro guardado de uma vida inteira. E não vai voltar esse dinheiro. Então, assim, os conflitos que a pessoa vive é de acordo com tudo aquilo que está em sua volta. Aí vocês vão falar assim, tá, mas isso daí é tudo preparado por Deus, né? Não, tudo isso que está acontecendo na sua volta é preparado por nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Deus só quer coisas top. Mas quem faz esse inferno todo somos nós. E aí é que tá. Segundo o que sempre as leituras vêm trazendo é 2024, 2024 não, 2054, 2057 é a data limite. Nós estamos vivendo um momento já de transição para um planeta de regeneração. E ali em 2054, 57 é o ápice dessa transformação planetária. Hoje se fala tanto em comunicação com extraterrestre como nunca, porque a maioria das pessoas estão começando a acreditar de fato na vida após a morte, independente de religião. Se tem gente ou vidas fora do planeta, então tem um porquê aí. Nós, fora do corpo físico dessa matéria, nós temos outros seres mais evoluídos que nós ou menos evoluídos. Então, está estreitando os conhecimentos e estão trazendo para a gente aquilo que de fato é real, né? A vida continua aqui, a vida continua em outro planeta, nós precisamos passar pelas experiências para desenvolver enquanto espírito, nós precisamos de pessoas, de seres em volta para que a gente possa se aprimorar. As lutas diárias, as dificuldades diárias são criadas por nós. É fruto de colheita, né, dos frutos que nós colocamos, que nós semeamos. E quando chegar essa parte da regeneração, muitos de nós que não conseguimos se erguer, que não conseguimos passar pelas provas, que não conseguimos ter resignação diante do sofrimento, nós não vamos ficar aqui. A gente vai para outro planeta. E a gente vai começar do zero de novo. Não enquanto espírito. O espírito não retrocede, mas enquanto experiência, nós vamos começar do zero. Tá ruim agora? Vai ficar um pouquinho pior se a gente não melhorar. Então, esses conflitos pessoais, por mais que a gente tenha uma série de coisas em volta que causam isso, sinceramente, gente, cabe ao espírito, sim ou não. Eu tô numa família que não me ajuda. Pelo contrário, só todo mundo bebe, usa droga e tal. Eu respeito a minha família, mas eu não vou beber e vou usar droga. É minha livre escolha.
Eu vou estudar, começar a me apertar demais. É tudo o que eu quero. Eu preciso daquele diploma porque eu quero trabalhar naquilo. Dane-se os apertos, sabe? Eu vou passar pelos apertos, eu vou passar por tudo isso, por essas provas e vou me formar. Agora, no primeiro aperto, a pessoa volta para casa e já fala: Ah, eu acho que isso não é para mim, não. Vou mudar de curso. Tem gente que muda de curso o tempo todo, tem gente que muda de profissão o tempo todo, muda de trabalho o tempo todo, não tá feliz, muda de relacionamento o tempo todo porque não tá feliz, porque no primeiro, né, primeiro sinalzinho de alguma coisa ruim quer fugir. E essas fugas fazem o espírito ficar aí, ó, né? Pulando de galho em galho, não se desenvolve. E aí, quando chegar a parte da regeneração, certamente um espírito como esse não fica, porque não desenvolveu, tá sempre fugindo. E quando não foge de pessoas e de situações, foge de si mesmo, que é o momento que pede para descer, né? Que é o momento que vai lá e se mata. Triste isso, muito triste. Esses conflitos, eu acredito sim, que mexe com a cabeça, que deixa a gente meio transtornado, vira e mexe, a gente vai passar por processos que a gente fica assim, ai, agora não tô com cabeça para isso. Beleza, é normal. Mas você se entregar aos conflitos, eu acredito que a maior parte da solução desses conflitos está dentro da gente. O psicólogo pode ajudar, um amigo pode te ouvir, pode te ajudar, uma palavra amiga, né? Ir no centro espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, clarear as ideias, buscar dentro da sua religião um apoio, beleza. Mas tudo que tem em volta que atrapalha, também tem um monte de coisa em volta que ajuda. E aí cabe ao indivíduo a sua escolha. Se ele quer ficar no meio das coisas que atrapalham ou se ele quer ficar no meio das coisas que evoluem. Eu ainda jogo sempre que, por mais que as coisas em volta podem atrapalhar uma pessoa, vai dela. Se ela quer ou não aquilo, né? A nossa escolha. Agora, tem uma coisa que eu acho legal aqui que ele fala bem no final, né? Quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos. Então, assim, a educação integral, né? Não é tempo integral na escola. Educação integral. Eu estava vendo, acho que chama Palmital, se eu não estou enganada, o nome de uma cidade que tem em Goiás. Nasceu a cidade em torno de um centro espírita. Tem 2.300 habitantes da cidade. Todos são espíritas. Ah, mas isso é exclusão, não tem um católico? Tem igreja lá, tem o que cada um quiser, tem. Mas grande parte desses 2.300 habitantes são espíritas. A educação é baseada em princípios e valores. A escola. A educação dos filhos é baseada dentro de princípios e valores e mais a religião. A cidade não tem violência, a cidade não tem droga, não tem promiscuidade e é tida como uma cidade de luz. Por quê? Porque é integral a educação para o bem. Com certeza vai ter conflito entre as pessoas que estão ali? Lógico que vai. Mas são sanados devido à sua bagagem de princípio e valor. Os conflitos vão sempre existir, em todos os lugares, até os espíritos superiores, às vezes, eu quero ou não quero. Conflito se dá de acordo com o entendimento ou fora do entendimento. Conflito vai ter sempre. Só que quando você tem um desenvolvimento de princípios e valores, esses conflitos se tornam menor. Ou, mesmo que eles apareçam, logo eles desaparecem, porque o que vale mais são os valores, amizade, respeito, assumir as responsabilidades, ter paciência, ter tolerância. Tudo isso ajuda muito. Enquanto professora na minha sala de aula, eu não estou fantasiando, estou falando o que acontecia. Escrever na lousa os combinados, né? Por favor, com licença, obrigado. Só isso, para mim, como eu vejo na maioria das salas de aula, a criança nem sabe ler, nem olha aquilo lá direito. É no dia a dia. Ah, o Juquinha pegou meu lápis, professor. Devolve o lápis para o seu colega, pede desculpas e nunca mais faça isso. O lápis é dele. Se você quiser, você pede emprestado. E se ele emprestar, você vai pegar. Se ele não emprestar, não é para chegar perto. Então, era cansativo, mas cada detalhe das coisas que aconteciam em sala de aula eu corrigia. Eu ficava em cima.
O tempo que estava comigo era educação de princípio e valor integral. Tanto é que para onde eu ia não tinha problema. Pelo contrário, todo mundo elogiava meus alunos. Nossa, mas que alunos educados, bonzinhos, carinhosos. Porque terminava o trabalho, eles iam lá e davam um abraço de urso. Juntava todos eles em cima de uma pessoa, né, que fez uma palestra ou uma visita, abraçavam uma pessoa, agradeciam a pessoa. Eu nunca tive problema. E quando aparecia um problema ou outro, que é daqueles assim, ai, fulano falou não sei o quê, professor, ai, fulano, né? Essas coisas eu corrigia, pontual. Era cansativo para mim, mas valia a pena. Eu creio que os conflitos pessoais, eles surgem pelas questões mal resolvidas. E aí, para se resolver, depende muito do indivíduo. Porque ele já vem com uma bagagem de outras encarnações. Ele não tá ali cru. Não é culpa da mãe, do pai, do meio em que ele vive, não. Ele já veio com uma bagagem. Aí as suas escolhas perante tudo o que passa em sua volta vai aumentar os seus conflitos ou diminuir. Não adianta nada ir para psicólogo, por exemplo, chegar lá e não dar importância para o tratamento, não aceita o que o psicólogo pergunta ou fala. Então, para mim, depende muito, né? Ele cita o Freud aqui com os seus estudos. Eu, como professora, já mandei aluno meu para psicólogo, já frequentei psicólogo, já mandei filho para psicólogo. Essa parte de teorias de psicólogo eu fico com o pé atrás porque eles veem muito a questão do hoje, né? Da matéria. E vendo pela matéria, eles procuram achar a culpa em alguém. Ah, se a criança está querendo se matar aos 8 anos, a culpa é do pai e da mãe, porque não dá atenção para a criança. Às vezes eles jogam dessa forma, né? Eu, Patrícia, não aceito. Porque se um moleque com 8 anos está querendo se matar, a pressão está relembrando alguma coisa do passado, da outra encarnação. Na outra encarnação, talvez ele teve a mesma pressão, ou pressão ainda maior, não soube lidar e se matou na outra vida. Ele está querendo repetir de novo. Ele tá querendo sucumbir outra vez. Então, é muito complexo quando se trata de espírito. Quando se trata de carne, a gente acha aí as síndromes, né? Hoje em dia virou modinha, até não querer mais, tem síndrome para tudo, tem rótulo para tudo, e eu não gosto de rótulo. Então, eu tenho a poliomielite, é uma comorbidade. Eu entrei no banheiro esses dias de um shopping e fui pro banheiro que eu sempre entro. Chegou lá, eu não consegui levantar. Aí eu me dei conta de que eu preciso ir num banheiro de inclusão, que tem a barra de ferro. Mas só me dei conta porque tive dificuldade para levantar. Porque até então eu não gosto de rótulo. Eu falo da minha comorbidade o tempo todo a título de pessoas entenderem como é que ela funciona e se caso sentirem, né, a mesma coisa que eu, vão procurar um médico, vão se tratar, porque é doença rara, então eu gosto de falar dela. Mas eu não gosto de me rotular, eu tenho poliomielite. Não, eu não gosto de rótulo. Então eu não gosto que aluno chegava na sala e falava, ah, esse daí tem TDAH. Já rotulou a criança. Eu tratava por igual. Do jeito que eu tratava o Juquinha, o Zezinho, a Mariazinha, eu tratava aquele ali. Independente. A atividade eu tinha que dar diferente, porque o modo dele aprender é diferente. Mas o tratamento com rótulo, ah, esse daí tem síndrome do... Não. Então, eu não sei até onde eu tô certa ou até onde eu tô errada, né? Mas eu creio que quanto mais você passa a mão na cabeça da pessoa que se diz que tá lá em conflitos e que ela precisa se tratar, eu acho que piora. Porque ela tem que acordar, ela precisa fazer tratamento, isso é sério. Mas ela tem que acordar, precisa ela querer acordar. Ela querer mudar o rumo dela e quando quer, muda, né? É para isso que a gente tem várias e várias experiências. E cada hora a gente tá num corpo diferente, com pessoas em volta que são personagens diferentes, apesar de serem pessoas que já reencarnaram várias e várias vezes com a gente, os personagens são diferentes, as histórias são diferentes, cabe cada um de nós escolher os caminhos melhores, né? Eu acredito muito no livre-arbítrio. Eu não acredito no fatalismo.
Então, quando se fala muito de conflito pessoal, fica parecendo assim, ela veio para pai e mãe, ou para o professor, ou para o patrão, acabar com a vida dela. Não é fatalismo. Aquela pessoa está passando por provas, está passando por expiação, por alguma coisa do seu espírito que precisa ser corrigido. Então, ela precisa encontrar a correção através do seu livre-arbítrio.